Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de um tema um pouco difícil. Eu vou falar sobre o ressentimento. Sobre isso que muitas vezes traz para dentro da nossa vida algo que é o afastamento do amor. O ressentido é aquele que realmente se afastou do amor. E para isso eu vou trazer o Deus Hefesto, o Deus ferreiro, o Deus coxo. Quero contar um pouco desse mito e de narrar para você por que a gente, quando fica ressentido, traz algo tão nocivo para a nossa própria existência. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está no Jornadas Mitológicas. Vem comigo! A gente pode dizer que o ressentido é aquele, como a palavra diz, sente de novo, vive sentindo a mesma coisa constantemente. Então, ele teve um sentimento ruim, o ressentido fica sentindo esse sentimento muitas e muitas vezes e fica nesse sofrer muitas e muitas vezes. Porque o Deus Hefesto é que parece um símbolo importante para a gente compreender esse movimento. Então vamos entender. Zeus é o senhor completo do poder. Hera é a deusa da fidelidade. Juntos eles vão produzir Hefesto. Ou, como uma outra forma de contar esse mesmo mito, ele não seria filho de Zeus, ele seria filho de uma nuvem que fecunda Hera. Então ele seria um filho meio bastardo. Independente se filho desse poder ou esse poder que não o reconhece, Hefesto nasce muito feio. Para os princípios da mitologia grega, a beleza é algo fundamental. A gente não tem a ideia de um Deus feio, um Deus... Não, Deus é belo, porque a beleza é sempre algo que a gente diz que é importante, todo mundo quer ter a sua própria beleza, ou a gente cultiva essa ideia de beleza. Então, esse Deus nasce muito feio. Quando Hera olha para ele e vê a feiura do próprio Deus, ela não pensa duas vezes, ela joga ele Olimpo abaixo. Imagine que ele é um bebê e ele vem rolando Olimpo abaixo, vem rolando esse monte até cair nas águas. Isso tudo é uma simbologia de que aquilo que não nasce perfeito aos olhos de Deus, vai precisar ser colocado morro abaixo, vai cair em decadência. Quando ele cai, aonde que ele cai? Ele chega nas águas. Nas águas ele é recebido por duas deusas. A deusa Tétis, que é o símbolo de algo do oceano, da vida, da própria possibilidade de vida. E a deusa também das águas, Eurynome, que significa aquele que é o princípio, aquilo que nomeia o começo de tudo. Dessas duas deusas, ele vai receber a própria possibilidade de nascer de novo. É como se ele fosse ressignificado, ele fosse reconduzido à própria vida. Contudo, ele fica coxo. Ficar coxo também tem uma simbologia. É lembrar da queda, é lembrar do movimento de que eu não sou perfeito e que eu preciso olhar para isso. O que esse Deus faz então? Protegido pelas deusas das águas, protegido por isso que circunda o mundo grego, pelas próprias emoções mais profundas, ele desce ao mais profundo das águas. Ele desce abaixo dos próprios montes e ele vai fazer o quê? Ele vai mexer com o magma da terra. Ele vai ser o Deus do fogo, aquele Deus que vai mexer com o que é tudo o que há de possibilidade de ser o ferreiro, aquele que mexe com metal, aquele que vai juntar o fogo junto com a própria terra
produz o metal. Então vocês percebam que é um Deus que está cheio de simbologias. Ele tem a água, ele é um Deus que saiu do céu, então ele sai do próprio ar. Ele é um Deus que mexe com o fogo e mexe com o profundo da terra, que é o próprio metal. Esse Deus cresce diante de 9 anos, que é um período mágico, é um período desse símbolo também, desse número. De novo, é um Deus cheio de simbologias, que é um número fantástico, um número que englobaria 9 possibilidades. Durante esse tempo, esse Deus vai alimentando dentro dele o ressentimento, vai alimentando dentro dele a dor de ter sido abandonado, a dor do amor da mãe que ele não recebe. E o que ele faz? Depois de todo esse tempo, muito grato tanto a Tétis e Eurínome por terem adotado, ele diz: já estou pronto, vou voltar ao Olimpo. E ele volta ao Olimpo, trazendo um presente para sua mãe, a deusa Hera. Um poderoso, um fantástico trono. Um trono, sabe aquele trono lá dos episódios da Guerra dos Tronos lá? Bem melhor que aquele. Seria um trono com tanto ouro, com tanta joia preciosa, afinal ele soube mexer com isso. Ele traz esse trono e coloca no meio do Olimpo. Os deuses ficam encantados. Hera fica: meu filho, você voltou, e senta-se ao trono. Contudo, ela não conseguia mais se mexer. Ela grudou no trono e ela não podia fazer outra coisa, porque o trono ficou aderido ao seu próprio corpo. Uma deusa que não consegue fazer um movimento, uma deusa que estava aprisionada. De novo o símbolo, ela está aprisionada pelo quê? Pelo próprio ressentimento de Hefesto, que não consegue falar de outra coisa a não ser da dor que ele sente por não ter sido amado. Então ele é o Deus que vai ser colocado como esse símbolo daquilo que dói, mas aquilo que dói, que faz produzir algo. Sabe aquela história que a gente tem assim, não vai pelo amor, vai pela dor? Seria Hefesto muito símbolo disso. Símbolo desse movimento que então, o que ele faz? Ele trabalha, ele produz algo. E os deuses ficam reféns dessa força do próprio trabalho. É como se Hefesto, então, esse Deus coxo, esse Deus com um certo defeito, se aproximasse muito do que é humano, nos aproximássemos demais do que é o divino, porque dentro do que é o divino há imperfeição. Como assim? Então o divino traz a própria imperfeição? Sim, a possibilidade de que a gente possa olhar o humano e o divino como possibilidades dentro de todos nós, como se eu aqui, na condição humana, também tivesse a possibilidade do divino e o divino também se faz humano. Isso é o que esse Deus vai simbolizando, essa junção daquilo que é humano com o que é divino. Voltando ao mito, esse Deus então diz para a deusa Hera: se você não se arrepender do que você fez comigo, vai ficar presa nesse trono para sempre. Então a deusa reconhece ele como um legítimo filho, e ele pode então ficar no Olimpo como um Deus então já aperfeiçoado, ressignificado. E o que ele vai fazer com o ressentimento? Ele vai trabalhar ao longo de toda a história como um Deus ferreiro, como um Deus que está sempre atento, que ninguém me sacaneie porque eu dou o troco. Foi assim que ele fez com seu irmão Ares, quando Ares foi ter um caso extraconjugal. Sim, os deuses gregos têm muitas dessas coisas, mas não vamos ficar julgando os deuses, vamos tentar entender a simbologia. Hefesto casa com Afrodite, a deusa mais bela, como sendo algo que as outras deusas, por vingança, não, casa ele com Afrodite, porque ela é tão bela, tão maravilhosa, que case com isso que é feio. Como eu falei no outro episódio sobre a questão de Afrodite, ao casar com Hefesto, é o corpo, o amor do próprio corpo, o reconhecimento disso que é corporal. No mito,
Hefesto vinga-se da traição que Afrodite tem com o deus Ares, prendendo os dois numa malha tão fina de ouro, tão sedosa, que eles nem perceberam que estavam presos, mas não conseguiam se mexer. Então, ele é um Deus que vai simbolizar sempre esse lugar do ressentimento, de lembrar, não me faça uma sacanagem que eu vou me vingar de você. Só que esse não é o que a gente está promovendo na nossa jornada mitológica o tempo inteiro. A gente quer falar de outras coisas, a gente está falando sempre da importância e da relevância do amor. Mas você entende que quando eu estou preso num sentimento que já passou, eu fico preso a isso que é ressentido. Não é que o ressentido não faça eu produzir coisas na vida. Não é que a raiva não me movimente para construir coisas na vida. Muitas vezes a raiva é um sentimento que mobiliza, e está aí esse Deus mostrando como na toda a mitologia a raiva e o ressentido faz algo. Só que ele faz algo a partir do quê? Do afastamento do amor, o que é algo muito perigoso, porque a gente vai dizer que a raiva está muito vizinha, muito próxima do ódio. E quanto mais ela está próxima do ódio, mais a gente corre o risco de se afastar do amor. Mais a gente corre o risco de deixar isso que é humano, deixar as nossas condições humanas nos levar a algo destrutivo e não levar a algo mais construtivo, as nossas virtudes, aquilo que a gente quer de mais sublime. Então, o ressentido, ele sempre vai estar ligado a algo ruim, a algo que sempre vai sentir de novo o rancor. E é por isso que a gente fala que a gente pode falar desse ressentimento com os R's. Deixa eu explicar isso para você melhor. É como se eu fosse criar assim uma teoria dos R's. O rancoroso, o rejeitado, o ressentido, o raivoso. Sabe, esse movimento sempre ruim de poder trazer algo que faz mal, antes de mais nada, a mim mesmo. Porque eu não consigo trazer o perdão para algo que aconteceu. Veja, na história de Hefesto, ele não perdoa o que a mãe fez com ele. Ele vai no ressentimento, ele fica eternamente preso àquele sentimento e até ele poder vingar-se daquele sentimento. Mesmo que ele tenha recebido outras duas possibilidades de mãe, mesmo que ele tenha tido Tétis, que é um símbolo do mar, como algo profundo, como algo de pura emoção de amor, mesmo que ele tenha recebido os conhecimentos de Eurynome, que é o caminho que o mar pode ter, que as emoções podem ter, não, ele fica preso no ressentimento. E muitas vezes isso acontece nas nossas histórias. Isso acontece no dia a dia. A gente fica preso ao sentimento que traz o rancor, traz a mágoa, traz a raiva, traz esse sentimento que fica ali sempre trabalhando de uma forma negativa. E quanto mais eu trago isso dentro de mim, mais eu trago algo ruim para minha própria existência. Porque o rancor, ele não faz mal ao outro. Ele promove algo ruim em mim mesmo. E quanto mais eu fico raivoso com o outro, menos eu estou amoroso comigo mesmo. Então, é como se a gente pudesse ter esse convite de largar o ressentimento. E para isso, a importância e a relevância de mexer e trabalhar o perdão. Você curtiu? Você está gostando do que a gente está trabalhando aqui? Chegou a hora de você dar aquele like, fazer o seu comentário, divulgar para um amigo ou, se ainda não é inscrito, chegou a hora da inscrição. Olha, vai ser sempre um prazer estar aqui com você no nosso Jornadas Mitológicas. Até a próxima!